Olá, degradação, ou também conhecido como intemperismo, no caso dela ser especificamente fruto da ação das intempéries. Então primeiro opa, o botãozinho funciona, vamos falar dos microplásticos e defini-los, separá-los em primários e secundários, para a gente poder ter uma noção melhor, um contexto mais legal para falar de degradação. Com microplásticos, abaixo de 5 milímetros, acho que aí, nessa altura do campeonato todo mundo aqui já sabe. Tem algumas definições, abaixo de 5 milímetros é o que a maioria aceita. Tem os mesoplásticos, alguns trabalhos abordam isso. Tem os nanoplásticos, alguns trabalhos abordam isso também. Mas microplástico menor que 5 milímetros é o mais comum. Microplástico primário é um microplástico que foi feito para ser usado no tamanho em que você encontra ele, ou seja, é o microplástico da pasta de dente, que ele foi usado para ser abrasivo, o microplástico do personal care, de esfoliante, que é para você também para ser abrasivo, né, para a pele, para tirar a camada de pele morta. E essas aplicações todas que eu vou citar aqui, que estão nesse relatório, que não é um relatório que mediu isso, não é um relatório que levantou isso experimentalmente. Eles perguntaram essas informações para as indústrias, para as sociedades e os representantes dessas indústrias. Então, cosmético, esfoliante, pasta dental, etc., de 1254 a 1913, 1.200 a quase 2.000 toneladas ano de microplástico primário nessa indústria. Tinta, 220 toneladas ano, que é um microplástico para aumentar a resistência, uma fibra plástica para evitar que a tinta craquele tão cedo. Abrasivo industrial, 1.000 a 5.000. Agricultura, 8.000 toneladas anuais. E óleo e gás usou, mas não formou dados quantitativos. Então, isso aqui só para vocês terem uma noção do qual o montante de uso, só na Europa, de microplástico primário, ou seja, foi feito desse tamanho. O secundário não, o secundário ele chegou no tamanho de menor que 5 milímetros por degradação. E esse é um paper que eu publiquei junto com um pesquisador que me supervisionou num sabático que eu fiz, o professor Matias Willig, que é um cara muito bom. E a gente publicou esse sobre o pessoal ter que considerar, ou sugerindo que as pessoas considerem, levar em consideração a degradação dos seus experimentos com microplástico. E aqui tem um exemplinho de algumas coisas que a gente vai tentar ver, algumas delas a gente vai ver um pouco melhor na aula de hoje. Então, materiais degradados costumam ser mais cristalinos que materiais não degradados. Os materiais degradados costumam ter cadeias menores, a gente vai entender hoje por quê, do que os materiais não degradados. Então, a degradação, obviamente, a partir dessa afirmação, você imagina, a degradação provoca a quebra de cadeias, isso é verdade. O material degradado ele é mais quebradiço, em comparação com o material não degradado, e o material opaco, o material degradado ele é mais opaco, em comparação com o transparente. Ok? E aqui algumas coisas. Molhabilidade é uma coisa que vai ser influenciada pelo material, pela degradação, e a gente vai ver isso nos próximos slides, tem um exemplo bem bonitinho. A molhabilidade, ela aumenta com a degradação. Materiais que são hidrofóbicos se tornam hidrofílicos na superfície, porque a degradação provoca isso. Você acaba reagindo com o oxigênio do ar e forma grupos polares. E grupos polares interagem melhor com a água. Bom, então a molhabilidade vai influenciar a adesão de biofilmes, interação com solo e água, sorção de poluentes. Não é verdade que ele vai sorver mais poluentes porque ele está degradado, mas é verdade que ele vai sorver poluentes diferentes. Às vezes ele sorve menos um determinado poluente, mas sorve mais outro, porque mudou o caráter da superfície. Então, quando você fala que a molhabilidade dele em água aumentou, significa que ele interage melhor com água. Se ele era um polímero hidrofóbico, ele passa a ser um polímero com mais afinidade com água, hidrofílico. Então, poluentes hidrofóbicos interagiriam melhor com ele antes da degradação. E depois da degradação, o tipo de interação vai mudar. Então, essa é uma coisa que é para ser levada em consideração.
E a fragilidade, que é o mecanismo que faz com que os polímeros fiquem quebradiços, que é basicamente essa estrutura aqui. Cadê o laserzinho? Essa estrutura aqui, você tem fragmentos menores, você vai ter uma menor resistência. E o fato dele estar mais cristalino, você vai ter uma menor resistência mecânica também. E o engraçado é que isso aqui, pelo menos isso aqui, que é a cadeia menor, não é engraçado, né? Uma expressão que eu nunca entendi muito bem. A gente usa direto, né? Isso não é engraçado, mas é curioso que uma cadeia polimérica menor vai influenciar na fragilidade e também vai influenciar em outro fator. A lixiviação vai ser mais rápida. O que é a lixiviação? Os aditivos que estão dentro do material polimérico, eles acabam migrando para fora mais rápido se o material está mais degradado. Então, essa é uma informação relevante. E, como ele fica quebradiço, o que era microplástico tem tendência a formar fragmentos cada vez menores e pode chegar a nanoplástico. E eu tenho um videozinho mais para frente que eu acho que vai convencer vocês disso. Então, é isso. Quem quiser, esse paper ele é livre, então se você entrar no site, abrir no Google Chrome, se você não quiser ler em inglês, você abre ele no Chrome, ele já traduz para o português automaticamente, é um paper de uma página e meia, vale a leitura. Bom, eu sou suspeito que o paper foi eu que escrevi, mas eu acho que vale a leitura nesse contexto aí para quem quiser. É um artigo que não aprofunda, é um artigo de aconselhamento a essa questão, a considerar essa questão na sua pesquisa. E aqui, algumas coisas. Eu trabalho com degradação, acho que eu não contei esse detalhe, mas eu trabalho com degradação desde o meu mestrado, que começou em 1994. Então já são 30 anos trabalhando com degradação de polímeros. Então, obviamente, eu ando pela rua e eu vejo degradação de polímero onde eu olho. Não tem como escapar. E aí eu tenho esse hábito de cuidar, de fazer esses filminhos aqui. Então, isso aqui é um adesivo vinílico. Esse fragmento, ó, exposto ao sol, ele vai quebrando. Esse fragmento aqui, todos esses craquelamentos, eles geraram microplásticos, ok? E aí eu vou deixar isso claro mais para frente. E eu tenho hoje uma aluna fazendo pesquisa com isso. E a gente mostrou, fazendo um spoiler para vocês, que de 1 centímetro quadrado a gente gera dezenas de 1 centímetro quadrado de um adesivo desses. A gente pode gerar dezenas de milhares de fragmentos por quilo de solo seco. É impressionante, é impressionante. Não, mentira, não é por quilo de solo seco, é dezenas de milhares. Ponto. A gente tem, embaixo de um adesivo desse, a gente chegou a medir 55 mil fragmentos por quilo de solo seco. Mas a gente vai publicar, aí depois se vocês... se a gente mantiver contato, eu mando para vocês. Esse poste, eu gosto muito dessa sequência de foto de mais à direita aqui. Esse poste é uma coisa que eu gosto de falar com os alunos de colégio, de ensino fundamental, quando eu vou falar de microplástico. Esse poste, ele mostra não o microplástico que está na sua frente, que você vê, que você compra, que é o que a gente mais faz. Ele mostra o microplástico que não está mais lá. Então, se essa tinta que estava protegendo esse poste das intempéries, ele também está degradado e ele perdeu esses fragmentos já foram para o meio ambiente, já estão contaminando algum lugar. Então, é uma dinâmica que eu gosto de falar para os alunos, que eu faço extensão, que é buscar o microplástico que não está mais onde ele devia estar. A mesma coisa a gente vai ver aqui. Vai ver aqui? Vai. Aqui é um playground, minha filha gostava de ir. Aqui é uma pichação. Esse é um playground com borracha de pneu. Estilo borracha de pneu. Então as crianças subiam aqui, ó, ficavam brincando. E aqui o pessoal grafitou embaixo. E se você for ver, ó, a tinta do grafite, que é plástico, ela já não está mais aqui. Isso está onde? No meio ambiente. A mesma coisa, essa borrachinha, minha filha de modelo aqui de novo. Cadê minha filha? Aqui, ó, essas pernas da minha filha. E aqui a borrachinha de uma grade onde ela estava, mostrando como essa borracha já está toda degradada, erodida
E, obviamente, esses fragmentos todos que não estão mais aqui estão no meio ambiente. Então, esses microplásticos que a gente não está vendo e a fonte deles que a gente está vendo são microplásticos secundários. São microplásticos que atingiram a dimensão de um microplástico. São fragmentos que atingiram a dimensão de um microplástico por intemperismo. Isso é um microplástico secundário. Show? E aí, bem en passant, o objetivo não é se aprofundar, mas é para mostrar para vocês que existe um mecanismo, existe todo um estudo, né? Foi só o que eu estudei nos últimos 30 anos, não foi só o que eu estudei, mas foi majoritariamente o que eu estudei nos últimos 30 anos, como o plástico se degrada. Então a gente começa, esse aqui é um mecanismo geral, mais para poliolefinas, mas rola para todo mundo, vai mudando um pouquinho o plástico, o polímero vai mudando um pouquinho a dinâmica, mas, em geral, esse mecanismo cabe para muito plástico diferente. Então, você primeiro forma um radical, esse radical reage com o oxigênio do ar, vai formar um radical hidroperoxil, esse radical hidroperoxil reage com hidrogênio de outro canto da mesma cadeia ou de outra cadeia, vai formar um outro radical. Esse ponto é importantíssimo, que começou com um radical, já dá para vocês desconfiarem que eu estou formando um ciclo aqui, né? Que tem umas setas circulares aí, sem motivo, não, né? Vai fechar o ciclo daqui a pouco. Spoiler alert. Aí, tá aqui. Reagiu com o oxigênio, formou um radical hidroperoxil. Reagiu com o hidrogênio de outro pedaço de cadeia e formou outro radical. Daqui sai outro ciclo. Então, esse ciclo a gente chama de autocatalítico por causa disso. Esse hidroperóxido, e a gente sabe que hidroperóxido tem uma ligação frágil, quebra do visível mesmo. Fato e a evidência disso é que o potinho de água oxigenada vem num frasco opaco ou fechado, né? Porque na luz do visível ele já quebra. E aí a gente quebra isso aqui e forma um radical coxil. E aí começa a dar problema. Mas aí é o principal ponto, que é a etapa killer, que é formar uma carbonila. E isso aqui, que tem um radical hidroxil. A formação dessa carbonila, a formação de um radical do carbono mesmo, da cadeia polimérica, o radical alquil, vem daqui. Essa reação é o começo do fim, é a desgraça de todo o polímero, exposto à luz do sol, ou à luz artificial. É a reação de Norris. Então você tem um radical alcoxil, na presença de luz ultravioleta, você vai ter a absorção dessa luz e vai ter essa reação acontecendo. E olha o que aconteceu aqui, onde eu tenho meu mouse, meu laserzinho, eu tenho uma cadeia principal. Aqui eu tenho quebra da cadeia. A quebra da cadeia é muito danosa. Essa quebra de cadeia é isso aqui. Volta, tá aqui. É isso aqui. Isso aqui é fruto desse processo que tem essas etapas todas, que a gente está indo etapa por etapa, que é a reação de Norris. Aqui eu quebro a cadeia. Essa quebra de cadeia é danada. Por quê? Quebrei a cadeia, já comecei a perder propriedade mecânica e formei um radical que começa esse processo todo. Então, cada vez que esse ciclo se fecha, eu formo mais um radical e eu formo outro radical para esse ciclo continuar. Então, eu não tenho como escapar. O meu orientador, ele citava um cantor chamado Neil Young, acho que ele tem um disco, uma música famosa que fala Rust never sleeps. A ferrugem nunca dorme. Não estamos falando de ferrugem, mas nós estamos falando de um processo semelhante, né? Um processo de oxidação, um processo imparável. Como a ferrugem, você pode minimizar, você pode tentar evitar, não deixa o oxigênio entrar em contato, não deixa a umidade entrar em contato, põe o metal de sacrifício, faz um monte de coisa. Para o polímero é a mesma coisa, a gente põe aditivo aqui, aditivo ali, protege, coloca essa condição, aquela condição, mas no fim ele vai degradar. Então a degradação ela é inescapável, não foge, não tem como a gente fugir. E é isso, esse é o princípio químico da degradação. E aí eu vou mostrar algumas propriedades que não tem como não afetar o comportamento de um material que está exposto às intempéries, um microplástico que está na natureza. Isso aqui é um copo descartável, eu fiz
uma sequência de fotos na máquina e criei essa GIF animada. O que eu fiz? Peguei um copinho descartável de poliestireno, beleza, todo mundo tem. Coloquei nessa garra, dei uma inclinada enquanto eu tinha aquele sistema de foto rápida. E aí ele cai e vai gerando essa imagem aí que a gente vê uma superfície totalmente hidrofóbica. Você vê pelo ângulo de contato, você vê pelo fato de que o copo ficou seco depois. Ah, tem uma aguinha que ficou aqui ali. Essa água aqui, eu já estava aqui no começo, porque eu fiz várias tentativas, né? Essa ficou melhor. E aqui, isso aqui já estava da tentativa anterior, essa água, e ela ficou depois da tentativa. Ou seja, todo o ângulo, a água fica. Mas aonde não tinha ângulo, ó, ficou sequinho. Isso é material hidrofóbico. Aí eu usei a câmera de fotodegradação do meu laboratório e ficou um copo descartável degradado. Ficou amarelo, porque não brinquei em serviço, é uma degradação bem violenta que eu fiz. E aí ele ficou hidrofóbico, hidrofílico. E dá pra ver, depois que você vira, fica molhado aqui, o ângulo ele é muito mais espalhado. Se você for ver o ângulo aqui, tá rodando, né, em loop, o ângulo aqui ele é muito maior do que aqui a água está muito mais espalhada. E para vocês terem uma boa noção do que acontece, olha que legal esse vídeo, eu adoro esse vídeo, eu fiz com os alunos para terminar uma apresentação oral num evento. A gente colocou um obstáculo no meio dessa placa de Petri de poliestireno, esse obstáculo na forma de coração. Esse coração foi no meio e colocamos para fotodegradar, ou seja, onde teve o coração, não fotodegradou. E aonde não tinha o coração, onde o coração não estava tapando, ele fotodegradou. Aí o que aconteceu? Isso aqui, ó. Espera aí, deixa eu tirar o laser. Apertar o play. Tá aqui. A gente pegou essa aguinha, que tinha um corantezinho bem sutil, azul, e jogou aqui. Olha o que vai acontecer. Reparem que começa a pegar o formato do coração. A ideia era que no fim da apresentação o pessoal visse o coração sendo formado, e quando o coração se formasse, a gente está falando de fotodegradação, quando ele se formasse, as pessoas iam falar oh, e deu certo, todo mundo ficou oh. E aqui, ó, olha aqui, eu acho isso muito louco, olha que legal. A água ocupa todo o espaço. Você vê que ela estava ocupando aqui, essa superfície estava inclinada, então começou a ocupar aqui. Começou a encher aqui, foi indo para o resto da placa, mas aqui já tem uma tensão desse monte de água que está colocado aqui e que quer invadir, não invade, porque está hidrofóbico no meio, está hidrofílico fora. Então a água primeiro toma conta de todo o espaço hidrofílico para depois entrar no espaço hidrofóbico. Formou o coração e no fim invadiu o espaço hidrofóbico. Eu cortei porque não importava para mim isso. Mas a água ocupa todo o espaço hidrofílico, não tem mais o que fazer, ainda tem água entrando, aí ele invade o espaço hidrofóbico. Mas, assim, é brutal se você está estudando alguma coisa que é mediado pela água, o intemperismo do plástico vai interferir. Um plástico pristino, que não é hidrofílico, ele vai ter um comportamento. Esse mesmo plástico que passou por um processo de intemperismo e passa a ter a sua superfície hidrofílica, esse plástico vai ter um outro comportamento, uma outra reação, uma outra influência de um estímulo de uma superfície, de um ambiente aquoso, ok? Então isso é muito importante levar em consideração. E a questão da fragilidade. Isso aqui é uma caixa. Quando a gente começou a trabalhar com microplástico, eu pedi para a comunidade no campus a doar material plástico que estava nos quintais e jardins, e a condição era que ele tivesse sido exposto às intempéries com diferentes graus na mesma peça. Então uma peça que ficou durante anos recebendo luz de um lado e do outro lado menos. Acontece muito com vaso pesado, assim, um lado ele vai receber o sol, do outro não recebe. Direto. E aí você tem diferentes cores até. Você tem descoloramento da parte que recebe o sol e da outra parte não. E essa tem uma professora no campus que ela doou essa caixa de polipropileno que guardou os materiais de jardinagem dela durante muito tempo. Então a parte da frente começou a quebrar e a parte de trás ainda estava boa. E aí eu fui fazer uma apresentação e eu precisava mostrar isso, eu pedi para minha aluna gravar, estava em outro lugar bem longe, eu falei, por favor, Ana, grava para mim.
Aí ela gravou, ó. Esse aqui que ela está deformando, ó, é um pedaço da parte de trás dessa caixa. Então está aguentando a deformação. E esse aí é o pedaço da parte da frente. Dá para ver? Completamente frágil. Isso é fruto, isso é produto de um processo degradativo. E um processo degradativo agora não é plástico, agora é macarrão de novo. Deixa eu mostrar para vocês. Isso que eu vou mostrar com macarrão vai acontecer com plástico. Não tem como não acontecer. É do fundamento de materiais frágeis. Olha isso aqui. Peguei um monte de macarrão, quebrei em cima de uma superfície de um daqueles fogões de indução. Que é preto, dá para ver bem esse contraste. Aí dá para ver a minha cara do lado direito e minha esposa filmando com o celular do lado esquerdo. Que ela estava me ajudando. Agradecimento à minha esposa, que me ajudou a fazer esse filme. E aí, ó, você vê, quando você quebra um material frágil, não tem como escapar. Você sempre, pelo menos, gera 2 pedaços grandes e muitos pedaços pequenos que você não faz ideia do quanto que você forma. Olha isso aqui. Aí, eu vou aproximar o celular e você vai ver os pedaços que você já estava vendo maiores e você vai ver que começam a aparecer pedaços menores que você não estava vendo antes. E isso vai acontecer algumas vezes. Olha só. Aí estou aproximando o celular. Aí beleza. Aí eu vou aumentar a magnificação. Pegou o foco aqui, ó, dá para ver vários pontinhos que não dava para ver antes. Agora a gente vai aproximando. Dá para ver outros pontinhos menores que não dava para ver antes. E agora começa a aparecer outros pontinhos menores ainda que não dava para ver antes. E a gente para na capacidade de magnificação do celular. Mas é isso, você sempre tem uma gaussiana distribuição de tamanho quando você tem uma fragmentação. Então, é muito importante que a gente não leve isso em consideração e a gente precisava levar mais isso em consideração. É isso. Então, de degradação, é isso que eu tinha para falar. Coloquem no fórum, mesmo que vocês não tenham dúvidas, coloquem no fórum as experiências de vocês com materiais degradados do cotidiano de vocês. Se vocês têm dúvida ou se tem alguma coisa que vocês acham importante destacar para os colegas, coloquem no fórum, coloquem foto, coloquem filme, vai ser legal, dá para compartilhar essas mídias e aí a gente discute. Tá bom? Valeu!